Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa leitura diária de hoje com a segunda parte da carta de Edmina, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O sofrimento, irmãos, é uma consequência do fato de nós estarmos destituídos da graça de Deus. Devido ao pecado, à desobediência desde o Éden que entrou no mundo, nós estamos agora sujeitos às leis da natureza. Em nenhum momento Jesus nos promete que teríamos uma vida fácil, mas Ele promete uma vida no paraíso ao que crer, em João 3,16 e Mateus 10,38. O sofrimento não é sinônimo de pecado, como alguns pensam. Ele pode ser consequência simplesmente das leis naturais, ou até pela fidelidade por ser cristão e também pelas lutas do nosso adversário, que a todo momento tenta nos destruir. E no versículo 10 ele diz assim: Eis que o diabo está a lançar em prisões algum dentre vós, para ser posto a provas, e tereis tribulações. Nós vemos, irmãos, que Jesus, ao enviar a carta ao anjo da igreja, ele não manda falando assim: olha, estou acabando o sofrimento de vocês. Olha, chegou ao fim. Cantem o hino da vitória. Não. Se analisarmos o versículo 10, nós vemos 3 pontos. O diabo ainda vai lançá-lo na prisão. Ainda serei posto à prova, pois ainda não terminou. Tereis ainda mais tribulação. Veja que a tribulação que o Senhor fala, Ele diz que vai ser 10 dias. Isso, irmãos, nos mostra que por mais que a perseguição seja muita, por mais que a tribulação seja forte, ela não é eterna. Ela tem data e fim programado. E Ele diz assim: Bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Em Apocalipse 14, versículo 3. A perseguição, irmãos, para o crente, por mais que ela termine em morte, aquele que morreu em Cristo Jesus, ele apenas está adormecido, aguardando o momento de ressuscitar para reinar com Cristo na glória. Então, para o crente, para o fiel a Deus, até a morte, que para muitos nesta terra é o fim de tudo, é só o veículo que nos conduz ao Pai. Por isso que a perseguição, irmãos, faz parte da vida da igreja, igual lemos no versículo 8, quando Jesus inicia: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Jesus foi perseguido. Quando você estiver sendo perseguido, lembre-se que Jesus também foi e Ele sabe o que você está passando. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Em nenhum momento o Senhor Jesus vai te deixar só. E Ele diz assim: Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, irmãos, é chegar ao ponto extremo de perder a própria vida por amor a Cristo. Jesus ensina que quem perder a sua vida por Ele, ganha. Está em Mateus 10:39 e também no capítulo 16, versículo 25. É não desistir sobre nenhuma condição, ter uma convicção extrema e não desistir jamais do nome de Jesus Cristo. A coroa da vida é uma promessa reservada somente para os fiéis.
É um sinônimo de majestade, de destaque no grupo social. São poucas pessoas entre muitos que usam. No caso da carreira da fé, a coroa está reservada para todos os fiéis, desde a antiguidade até a igreja de hoje. No versículo 11, vem uma promessa ainda maior. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte, irmãos, é a eterna separação de Deus, que ocorrerá com todos os condenados no grande trono branco. Será um estado eterno sem esperança, sem Deus, sem paz, sem luz, na companhia do diabo e seus anjos, um sofrimento eterno e sem fim. Para aqueles que estavam em Esmina, a promessa de não passar pela segunda morte, de ser livrado, ainda receber a coroa da vida, só renovou a sua esperança, só aumentou a sua fé em manter a sua fidelidade, porque a recompensa, irmão, seria eterna. Assim como nós vimos no versículo 9, quando Jesus falou assim: tu és pobre, mas é rica, porque a esperança deles estava na eternidade que Jesus prometera, não nas coisas deste mundo, as riquezas perecíveis deste mundo. Esmina representa a igreja sofredora. São fiéis, observam a doutrina, amam a consagração, mas é perseguida e sofredora pelo amor a Cristo. Mateus capítulo 5, versículo do 11 ao 12, Romanos capítulo 8, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego à frente da fornalha, quando Nabucodonosor fala para eles: olha, negue, ajoelhe-se a mim, ou por acaso o seu Deus poderá te salvar? E os três respondem. Não era nem necessário a rei te responder. O nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não o negaremos. Que a nossa fé, irmãos, esteja alicerçada. O Senhor diz que, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que os nossos olhos estejam nas promessas eternas, que os nossos olhos estejam no que Deus prometeu. Eu vou subir ao Pai e vou preparar lugar, e se eu preparar, eu voltarei e buscarei para que onde eu estiver, vós estejais também. A perseguição, irmãos, ela pode ser terrível, angustiante, mas o Senhor Jesus venceu e Ele está conosco para vencer. Se nós formos fiéis até a morte, ou mesmo diante da morte, receberemos uma coroa de vida e não sofreremos o dano da segunda morte, que é estar eternamente afastado de Deus. Mas gozaremos com Jesus na Jerusalém celeste, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor. Lá sim, o Senhor nos prometeu felicidade e vida em abundância. Esta foi a carta de Esmina. Que Deus te abençoe, medite nas referências, leia com mais atenção, tire uns minutos de oração para que o Senhor acrescente esta riqueza que a igreja de Esmina tinha, que era a fidelidade com Jesus. Obrigado por nos acompanhar, podendo compartilhe com mais alguém, e amanhã iniciaremos a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo. Que Deus te abençoe, uma boa noite. Amém.